A dificuldade que os pais têm em tratar do problema das drogas com os filhos é normalmente resultado de uma falta de diálogo sobre outros assuntos. Segundo a pesquisadora Solange Napo, o filho só vai assimilar a informação transmitida se a conversa for uma constante na família. Essa intimidade maior que pai e mãe normalmente não têm com filhos é imprescindível para quando ele tiver que atuar em relação a drogas. Eu não posso simplesmente, hoje em dia, eu vou falar de droga, porque Deus nunca falou nada comigo, não falou de vida sexual, não falou de rigorosamente nada, um dia cai de paraquedas e começa a falar de droga. A absorção daquilo vai ser pequena, porque eu não tive conversas outras com esse meu pai e minha mãe. Esse meu pai e minha mãe não representam grandes coisas em termos das minhas opiniões. A conversa franca é necessária também para que haja uma cumplicidade entre pais e filhos e para que o jovem tenha referências positivas no desenvolvimento de sua personalidade. O alerta é do pedagogo Benedito Roque da Silveira, autor do livro Educação Preventiva Integral. A pessoa, quando entra na adolescência, o único objetivo da vida adolescente, sabe qual é? É a busca de identidade. Se a pessoa não tem modelo, não tem figura de identificação consistente dentro de casa, ela vai buscar o quê? Uma má figura. Porque Eric Erickson diz, o adolescente prefere uma má identidade do que não tê-la. O que ele não pode é não ter identidade. Aí ele vai pro grupo. Trazer o grupo para dentro de casa é uma excelente forma de criar uma relação mais franca com a garotada, sugere o psicólogo Cláudio Almancio, responsável pela recuperação de vários jovens internados por dependência. Procura saber quem são os pais, o que as meninas pensam. Dá para você ter uma percepção quando você conhece com quem seus filhos andam. Não tem essa de, não quero no fim de semana bagunça na minha casa, eu vou sair. Não, os filhos é a maior preciosidade que o pai tem. Então ele tem que trazer mesmo o filho para casa, conversar, saber os seus limites, perceber o que eles estão idealizando, o que eles gostam ou não gostam, ser amigo dos amigos desde criança. Quanto mais honestos os pais forem, é mais fácil a aproximação e diálogo com os filhos. A honestidade e o diálogo franco são imprescindíveis também quando o jovem já está envolvido com algum tipo de droga. Psicóloga com experiência de mais de 10 anos no atendimento de dependentes e familiares que procuram ajuda para combater o mal instalado dentro de casa, Mirela Galera afirma que os pais não podem ter receio de iniciar a conversa. Às vezes eu vejo aquele jovenzinho, ele senta aqui na minha frente e fala, escuta aqui, rapaz, ou menina, o que tá acontecendo? Você já viu? Olha pra tua mãe, olha a cara dela, olha o sofrimento, e você também não tá bem. Quer dizer, às vezes isso é um diferencial para um começo de uma mudança. Uma conversa franca, sincera, às vezes dura. A gente não pode também passar a mão na cabeça, lindinho, você gosta de usar droga, não é por aí. Mas uma conversa franca, junto aqui, como eu brinco com eles, hoje é lavanderia, nós vamos lavar roupa suja. E na hora de conversar, não adianta vir com aquele papo de que droga é ruim, que não serve pra nada. Pai de um ex-dependente, o administrador de empresas Carlos Roberto Rodrigues fala com conhecimento de causa. Se o indivíduo fala, não, droga é ruim, droga é uma porcaria, você não deve usar. No primeiro momento que ele experimentar uma cannabis, por exemplo, ele vai falar, pô, meu pai não sabe nada disso aí. Eu nunca mais vou falar com meu pai sobre o assunto. Como então combater o argumento de que droga dá prazer? Mostrando claramente as consequências, explica o presidente da Associação Brasileira de Apoio às Famílias de Drogas Dependentes. A droga pode até ser prazerosa, mas é um barril de porcaria que tem uma estreita camada de mel na superfície. Quer dizer, você em 1, 2, 3, 10 vezes que você usar, você vai consumir todo aquele mel. Depois você vai passar a consumir a porcaria toda, mas com uma volúpia tão grande, porque você vai ter sempre a esperança de ter os mesmos efeitos das primeiras vezes que usou. E você nunca mais vai encontrar uma nova camada de mel. Você vai consumir só porcaria e vai para o fundo do poço. Os relatos colhidos pela reportagem da Clube Bandeirantes em clínicas e comunidades de recuperação mostram bem esta realidade. Começa como uma brincadeira, uma curiosidade. Nenhum deles acreditava que poderia perder o controle. Jamais eu ia imaginar, porque eu falava, não, fumar um baseado não pega nada. Mas aí a partir do momento que você começa no álcool, na maconha, aí você começa a experimentar as outras drogas. As outras drogas, elas vão te dando muito mais prazeres momentâneos. A nossa vida vira uma rotina. Acabou o prazer, você vai e faz de novo para voltar para aquele mundo. É uma enganação o uso de drogas.
começa de brincadeira, né? Porque é legal, é engraçado, você fica na risada e depois já começa a não ser um uso só de vez em quando, né? Você começa a ficar dependente mesmo. Quando eu começo a usar droga, eu acho que eu posso parar quando eu quero. Quando eu já vejo, eu já tô num processo de degradação tão grande que eu me entrego totalmente à droga. Foi mais de curiosidade, né? Mas não imaginava que ia ficar viciado. Convidados a dar um conselho para um adolescente que começa a ter contato com esse mundo, eles são taxativos. Eu aconselho que ele não chegue a experimentar, não chegue a dar o primeiro trago, porque é o começo do fim, né? Eu acho que não tem que nem experimentar, porque se fosse bom o nome não era droga, né? TLCV e Clube Bandeirantes, a rádio que briga por você.